Aí, muito bom dia. Estão me ouvindo bem? Então, sexta-feira é um ótimo dia para a gente falar de organização pessoal, né? Um ótimo dia para a gente pensar em como deixar a nossa vida mais leve. E, na verdade, esse conteúdo ele me veio porque eu percebi, assim, depois que eu entrei nesse mundo de IA, né, e de levar essa questão não só para a comunidade, mas também para o meu dia a dia, que isso estava gerando uma sobrecarga nas pessoas, né? A quantidade de informação que chega, de ferramentas novas. Tudo bem, Viviane? Bom exercício aí enquanto você nos ouve aqui. Viviane disse que está na academia. Então, eu percebi que era muita ferramenta, né, lançada todo dia, muitas comunidades, muitos grupos, muitos livros, palestras, e aí eu senti na pele, né, essa situação até de vivenciar aí um diagnóstico de burnout, por exemplo, enquanto eu estava no meu antigo trabalho, e aí eu comecei a estudar bastante sobre essa questão de organização pessoal e como a questão de tecnologia poderia favorecer ao invés de aumentar, né, essa loucura que a gente vive. Então, eu fiz uma pergunta lá na comunidade, acho que bastante pessoas responderam, acho que teve umas 80 e poucas pessoas que responderam sobre o assunto, né? E lá eu perguntei se você se sente sobrecarregado com as coisas. E muitas pessoas responderam que sim. Ninguém, na verdade, respondeu, acho que tinha um método ou que fazia algum tipo de organização. Então, não sei se já aconteceu com vocês, mas de ter uma ideia que você acha sensacional na hora, mas você não anotou e você esqueceu. Ou você ter uma ideia de um projeto, de um treinamento, de um material, qualquer coisa que você queria fazer, mas você também perdeu ali o time daquele insight e não colocou em prática. Ou aquele conselho, aquele áudio que você recebeu de uma pessoa especial e que acabou se perdendo dentro de uma mensagem, né? Ou uma foto, ou até um momento, na verdade, que você vivenciou e que você acabou esquecendo, porque hoje a nossa vida acaba ficando no digital, né? Então, foto a gente não imprime, áudio fica naquela conversa do WhatsApp, a gente tem uma conversa, cada um consigo mesmo no WhatsApp, onde a gente criou um depósito digital, né? Nós somos hoje acumuladores digitais, né? Então, essa pressão constante que a gente tem, tanto para aprender alguma coisa, quanto para ser bom em alguma coisa, né? O tempo inteiro nas redes sociais, nas coisas tem lá, você tem que ser tal coisa, você tem que aprender, né? Então, você tem um filho, você tem que ser uma boa mãe, uma boa mulher, ter uma boa casa, ter um bom trabalho, e aí isso gera, né, uma sensação na gente que é muito pesada, é muita informação, e a gente não consegue gerenciar. E aí tem até esse termo que hoje em dia é bem conhecido, né, que é o FOMO, que é esse medo de estar perdendo alguma coisa importante que a gente vive a todo momento. Então, o que que falta para a gente conseguir levar uma vida mais leve? A gente não vai conseguir fugir do que é do digital, né? A gente não vai voltar a talvez voltar só para o que é físico, caderno, né, aulas presenciais, coisas que eu consigo armazenar. Aí a gente também pode acabar naquele erro de estar com um depósito físico também, né? Quantas pessoas eu conheço que têm estantes enormes, cheias de livros, que estão lá empoeirados, né? Só serve para decorar o ambiente, às vezes, aí, a sala, o fundo, onde você está no momento. Então, tudo isso só vira realmente algo útil quando a gente consegue transformar isso em conhecimento, né? Senão é um monte de informação desconectada. E eu coloquei esse termo aqui, que eu acho que é bem interessante, que é a informação, ela virou hoje o nosso maior ativo, né? Existe muita coisa gratuita na internet, muita coisa boa também, mas ela também pode ser aí a nossa maldição, porque a gente acaba sendo bombardeado o tempo inteiro, né, de novas e novas e novas informações, e a gente não consegue muitas vezes gerenciar e utilizar isso. E aí nem lembrar a gente consegue às vezes, né? E quando eu perguntei lá na comunidade se alguém tinha um método, é porque hoje, basicamente, para tudo que a gente vai fazer, existe uma receitinha de bolo para ajudar, né? Que vai funcionar para todo mundo ou não, né? Que talvez eu tenha que adequar dentro da minha rotina. Então, essa facilidade de acesso à informação, ela é de fato uma bênção em muitos aspectos, mas ela gera esse acumulador de informação.
né? Então, a gente armazena informações que podem ser excelentes, mas que a gente, às vezes, nem sabe para que a gente vai usar. Então, eu mesma tenho um monte, por exemplo, de capturas de tela. Às vezes eu vou lá e falo, opa, isso aqui é legal, vou capturar. Ah, essa frase é legal, eu posso usar para tal coisa. Mas eu não transformo isso numa ação, porque isso fica perdido, né? Eu capturo a tela, eu jogo no meu grupo lá do WhatsApp, e quando eu vejo, eu não acho mais, porque eu nem me lembro qual é a palavra, ou qual foi o dia, ou para quem que eu mandei aquilo. E aí, existe um estudo aí do New York Times que diz que hoje a gente recebe aí 34 gigabytes, que é o consumo diário médio de informações que uma pessoa recebe, que equivale a 174 jornais. Então, imagine a quantidade de coisas que a gente lê, que a gente vê, que a gente consome. Né? Muitas vezes, na verdade, talvez não seja nem que a gente leia profundamente, mas a gente está vendo ali na tela do celular, rodando aquela rede social, ou abrindo o e-mail. Eu abro meu e-mail, às vezes eu tenho 200 e poucos e-mails na minha conta, e eu não consigo aproveitar tudo. Obviamente, a minha capacidade humana chega no meu limite, né? Então, eu preciso gerenciar isso melhor. Então, esse mesmo estudo do New York Times, ele diz que essa quantidade de informação é 5 vezes maior do que era em 1906 e até nesses anos mais antigamente. Não sei quantos anos vocês têm, não sei se vocês passam por isso também, eu acredito que para vocês estarem aqui na live é porque vocês concordam que hoje a gente está sobrecarregado dessa forma, né? E o que que acontece? O nosso cérebro, ele não foi feito para armazenar tudo isso, né? O nosso cérebro, ele tem alguns mecanismos que ele já consegue economizar energia, né? Muitas vezes até a gente sente esses efeitos do cérebro ser preguiçoso, entre aspas, né? Tem muito esse conceito que é falado também, de que a gente reserva energia para aquilo que é mais importante. Então, a memória, quem é mãe vai concordar comigo, quando seu filho nasce, que você tem que manter aquela criança viva, a primeira coisa que você perde é a memória, porque a energia que isso gasta, né, para você manter, é muito grande. Então, você acaba focando, teu corpo acaba focando a energia dele para tarefas que são realmente mais urgentes dentro do que ele estabelece como prioridade. Bem-vindo aí, Sérgio. Opa, o Sérgio fechou a câmera. A Viviane comentou aqui, eu tô com uma memória ruim até hoje, ela tem 2 anos. O meu filho tem 3 anos, e eu, assim, digo que eu senti bastante esse efeito dessa perda de raciocínio mesmo, não só de memória, mas na agilidade, né, do raciocínio que eu tinha para o que eu tenho hoje. E não que a maternidade seja um problema nesse aspecto, mas é como eu disse, o nosso cérebro vai canalizar essa energia para coisas que, de fato, ele precisa, né, que ele vai priorizar naquele momento. Eu me lembro também quando meu filho nasceu, que eu tinha uma necessidade muito grande de comer doce, que nunca foi uma coisa que era minha. Eu sempre fui mais do time salgado, e depois que meu filho nasceu, isso acabou mudando. E eu perguntei para o médico e ele falou para mim, não, é porque o seu corpo precisa de energia. A forma mais rápida de conseguir energia é através do açúcar. E aí eu tinha essa necessidade. Então, até hoje, assim, tem dias que eu tô no trabalho, né, tô fazendo alguma coisa, que chega no final do dia eu falo pro meu marido, tá vindo para casa, me traz um chocolate, que é para dar aquele up, né, na minha capacidade para eu conseguir de fato fazer outras coisas. Então, nessa minha jornada, né, e hoje é até um assunto bem pessoal, assim, que eu estou trazendo para vocês, porque é algo que aconteceu comigo mesmo, né, ainda acontece, na verdade, eu fui ler bastante, fui estudar, e existem vários métodos de organização pessoal. E o mais famoso deles é o método do segundo cérebro, que foi criado pelo Tiago Forte, que é esse carinha que está aqui na tela. Ele escreveu esse livro, né, Criando um Segundo Cérebro, e esse livro ele escreveu porque ele teve uma perda de memória na vida dele devido ao efeito colateral do medicamento que ele tomou para uma doença. E aí ele esqueceu muita coisa da vida dele. E aí ele sentiu a necessidade de criar uma metodologia que transformasse todas as coisas que ele tinha como importantes, né, na vida dele, para que alguém pudesse lembrar, que ele chamou esse método de segundo cérebro, né? Então ele utiliza e ele ensina isso, né? Ele utiliza para tudo. Então, para estudo, eu quero estudar, seja temas do dia a dia, até um livro, até a própria Bíblia, como tem muita gente que acaba fazendo grupos de estudo, você pode aplicar essa metodologia.
Ele também utiliza, por exemplo, para gravar lá o dia que o filho nasceu, a foto que ele registrou, um áudio que foi importante, né? Então, às vezes a gente tem, por exemplo, converso com a minha mãe todo dia, tenho lá todo um histórico de informações, mas isso acaba se perdendo numa conversa infinita no WhatsApp. E aí eu perco muito disso quando eu quero me lembrar, né? A gente acaba perdendo um pouco da nossa história, de certa forma. Então, ele desenvolveu esse método, né? Funcionou para ele, e eu digo que funciona também caso você queira aplicar no teu dia a dia. O que esse método dele passa? Então, esse método ele trabalha com essas quatro etapas, né? O primeiro é capturar informações, o segundo é organizar as informações que você capta, o terceiro é destilar, ou seja, quebrar em partes menores, digamos assim, e o terceiro é gerar isso como uma forma de expressão, ou seja, dar utilidade para isso, né? Então, como eu falei, a utilidade pode ser me lembrar uma etapa, a utilidade pode ser fazer uma conexão dentro de um tema de estudo, e aí essa utilidade vai depender muito do que é a captura, né? Então, a gente fala que o principal ponto dessa metodologia é a captura dos dados, onde eu vou capturar de fato aquilo que é relevante e não ser um acumulador de informações, né? Como eu falei no começo. Então, essa metodologia do segundo cérebro é para a gente salvar e relembrar sistematicamente ideias. Talvez você já tenha ouvido falar no Notion, que é aquele sistema, né, que serve para muitas coisas. E aí, quando a gente fala do Notion, a gente tem os times que são adoradores dele e tem os times que são odiadores dele. Por quê? Porque apesar dele ser uma ferramenta bem completa, justamente por ele ser uma ferramenta muito completa, ele tem uma curva de aprendizado muito grande e ele acaba, como ele consegue resolver muita coisa, quando a gente não tem um foco, né, principalmente nesse sentido que eu estou falando de muitas informações, eu acabo não conseguindo organizar, eu consigo criar um outro caos, que é a outra ansiedade de tentar organizar numa ferramenta que muitas vezes eu não consigo, eu não entendo, e eu não sei como que eu vou fazer a inclusão dela na minha rotina. Tá? Então, o método do Tiago, ele segue essas 4 letrinhas, né? Que é o code. Então, entrando um pouquinho em cada uma das etapas, a gente tem aqui a parte de captura. Então, hoje a gente está rodeado de ferramentas, né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, por exemplo, ela pode nos ajudar a priorizar tarefas, a organizar as nossas áreas da vida, a entender quais são os nossos projetos, mas ainda assim, a gente tem diversas ferramentas. Então, por exemplo, eu mesma, eu utilizo o Google Drive, eu utilizo o OneDrive, eu utilizo o Google Fotos, eu utilizo Teams, eu utilizo o Telegram pouquíssimo, mas tenho instalado, tenho o WhatsApp, tenho o e-mail no Hotmail, tenho o e-mail do meu domínio, tenho o e-mail do Gmail, então tudo isso é informação. Né? E aí, quando você vai se cadastrar numa notícia, num boletim, tá lá, vai para o teu e-mail, mais um monte de informação. Então, tudo isso é a forma de captura que está dentro do método do Tiago. Então, pode ser anotações, essas anotações não necessariamente precisam ser digitais, tá? Se você quiser trabalhar com anotações físicas, é possível também. Você pode hoje, com o IA, inclusive, anotar no papel, bater uma foto e armazenar, ou até transcrever da tua letra manuscrita para um arquivo digital, né? Também existem as questões de tarefas, né? Então, reuniões, eventos, tarefas do dia a dia. Eu até comentei para o pessoal do curso, que a gente teve uma aula essa semana, que eu tenho um grupo, por exemplo, de tarefas do dia a dia. E aí, isso também é um problema, porque isso acaba se perdendo. Né? Às vezes, se eu não fiz num dia, eu tenho que ir lá copiar e mandar de volta no outro dia para não perder aquela tarefa que ficou para trás. Então, não é a melhor forma de você organizar através de grupos de WhatsApp, por exemplo. Né? Eu conheço bastante empresários que gerenciam comunicação, informação, até procedimentos operacionais através do WhatsApp. Então, imagine o risco dessas informações se perderem, né? O risco disso não chegar, de fato, a virar uma ação, que é o que eu falei para vocês do método, que é a expressão, né, a utilização. Então, a captura é o passo mais importante, vai depender do que você quer salvar e vai depender do que é o teu portfólio de ferramentas. Depois nós temos aqui, ó, a organização.
O Thiago, ele tem um método também que trabalha a organização digital de arquivos. Então, esse PARA é o nome do método, que estabelece você desenvolver uma estrutura de pastas que seja sempre igual, independente do device que você utiliza. Então, no meu celular eu vou usar a mesma estrutura de pastas, no meu Drive eu vou usar a mesma estrutura de pastas, no meu computador, no meu OneDrive, enfim, qualquer armazenamento que você tiver, você segue uma estrutura. Ele trabalha com essas 4 áreas, né, que são projetos, áreas, recursos e arquivos. Eu tenho utilizado essa metodologia e, assim, para mim fez uma diferença muito grande, principalmente a questão de projetos e recursos. Eu tinha muita dificuldade em ver onde é que começava uma etapa e onde ela terminava e o que eu precisava para cada uma dessas coisas. Então, a partir do momento que eu organizei recursos em itens, como um inventário mesmo do que eu tenho e o que eu posso fazer com eles, eu tive um resultado muito, 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 muito melhor, tá? Por quê? Porque quando eu preciso de uma imagem, por exemplo, eu tenho lá dentro dos meus recursos o meu banco de imagens separado por categoria. Eu preciso de um ícone, eu tenho um banco de ícones. Isso existe na internet também, né? Vários sites. Só que aí vem a questão da informação. Para eu buscar na internet, eu tenho que saber, então, quais são as ferramentas, quais são os links. E aí entra novamente o papel desse segundo cérebro de organizar esses links que são relevantes, que são importantes para mim. Faz sentido até aqui para vocês? Alguém se sente assim igual eu ou eu estou no mundo? E aí, o que é os últimos passos? Quem abriu o microfone pode falar? Silvana? Silvana está cortando uns papéis aí, né, Silvana? O próximo passo da metodologia é essa questão do remixar. Eu gosto, na verdade, desse termo, né? Ele coloca lá destilar, né? Que é desmembrar em pequenas partes. Eu gosto mais desse termo de remixar. Não sei se vocês já viram um DJ, né? Quando ele vai fazer algum ajuste ali numa música, ele vai fazer alguma coisa, o que ele faz? Ele coloca um pouco de cada coisa nessa mesa, né? Então ele aumenta um agudo, ele aumenta um grave, ele põe mais volume no instrumento, ele baixa alguma coisa, então ele faz pequenas capturas de partes para que no final a gente tenha uma melodia que seja agradável, né? E esse termo de remixar, eu considero que ele é a essência da criatividade, porque a criatividade ela é o resultado da conexão de várias partes que já existem sobre uma montagem de um novo olhar, né? Eu faço bastante treinamentos também de outros temas, e dentro dos meus treinamentos eu sempre trabalho com gamificações. E o que eu faço? Eu faço vários remixes de várias coisas. Então eu crio cartas, crio tabuleiros, crio quiz, crio jornadas, missões, e tudo isso vem de vivências anteriores, de coisas que eu já tenho conhecimento, que eu faço esse remix e tenho algo no final que eu consigo entregar valor, né? Então, esse conceito do segundo cérebro é exatamente isso, que é um sistema digital de organização pessoal, onde você vai gerenciar informações, funcionando como uma extensão da nossa memória. Então, não é para eu ter que lembrar tudo, mas é para eu saber quais são os meus projetos, quais são as áreas que eu tenho interesse. Então, é muito mais conhecimento pessoal do que propriamente informações abertas, né? Então, por exemplo, meu marido toca guitarra. Eu não tenho interesse em aprender teorias musicais e nada aprofundado. Então, não é uma área minha. Então, eu não utilizo espaços no meu cérebro para isso. Mas eu posso utilizar como referência, né, para um nível de estudo. Então, por exemplo, eu quero aprender a tocar um instrumento. Eu consigo criar um segundo cérebro baseado nisso. Então, eu vou buscar autores, vou buscar músicos que eu gosto, vou buscar teorias que eu já estudei, livros, e aí eu não preciso fazer essas conexões. Quem faz as conexões, claro, é a nossa classificação, mas quem faz isso de forma visual, para que a gente aprenda e utilize, é o nosso segundo cérebro. Então, essa metodologia ela ajuda a liberar o nosso cérebro biológico para essa necessidade de memorização ficar para um sistema digital. Tem uma frase do Fernando Pessoa que eu gosto, que é tudo me interessa, nada me prende, que traz muito isso do que a gente vive hoje em dia, né? A gente tem muitas coisas, muitas informações, muito bombardeio de dados chegando, mas a gente não sabe exatamente o que é que prende, né? O que é que a gente tem realmente interesse. E é aqui que entra essa questão da captura, que é
vou capturar aquilo que realmente eu tenho interesse. Eu vou escrever um blog, eu vou escrever um artigo, é um nível de estudo meu, vai ser útil no meu trabalho, vou desenvolver um material, vou fazer um livro. Então, aquilo que tem, de fato, um objetivo de uso. Então, o conceito é informações capturadas, transformando para conhecimento acionável, que é o grande diferencial, e aplicado. Então, esse remix, essa entrega final, né, a gente tem combinação de conceitos, que eu posso juntar dentro de vários temas, eu vou falar um pouquinho de ferramentas agora que possibilitam a gente fazer isso. Interconexão de disciplinas, então a pessoa que quer utilizar para estudo também consegue, ou até desenvolvimento de novos projetos. E aí a pergunta que vale milhões, né? Qual o sistema que eu utilizo para pôr essa metodologia em prática? Qual é o melhor sistema que vai funcionar para a minha rotina? E a minha resposta, para quem já me conhece já vai saber, é depende. Né? Depende muito do que é o seu interesse. Então, primeiro, quando a gente fala de captura, você tem diversas opções hoje de anotações, de blocos de notas digitais que você pode usar. Eu utilizo esse cara aqui, ó, que se chama TickTick. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Deixa eu sair da minha conta. O TickTick é uma ferramenta que ele tem diversos recursos, tá? Ele tem inclusive calendário, ele tem recursos prêmios também, né? Mas ele é uma ferramenta que possibilita você principalmente gerenciar tarefas. Uma coisa que ele tem que é muito legal é que ele tem a matriz de Eisenhower integrado dentro dele, que é aquela matriz de priorização de tarefas, que vocês já devem ter ouvido falar, urgente, importante, não urgente, não importante. Então, o TickTick, ele é uma ferramenta que eu gosto, e é uma ferramenta que eu tenho usado principalmente porque ele tem uma extensão para o Google Chrome. E isso me facilita muito, muito, muito a vida. Então, se eu estiver numa página e eu quero colocar aquilo nas minhas tarefas, eu posso clicar com o botão direito e já enviar diretamente para o meu TickTick. Então, ele tem calendário, ele tem visualização Kanban, que é o método arrasta, né, entre colunas. Ele tem visualização de linha do tempo, ele tem a matriz de Eisenhower, que eu falei para vocês, que é de priorização de tarefas, e ele tem também a opção de post-it. Eu coloquei lá na enquete, né, uma resposta que era, tô atolado de post-its. Ainda tem gente que utiliza só os post-its como forma de organização. Então, aqui eu tenho, dentro desse sistema, né, que é o TickTick, outros recursos que eu posso utilizar. Então, ele é bem completo, né, ele tem opção para o celular, ele tem recurso de voz, então é uma ferramenta bem completa de recursos. E ela tem a versão Pro também, caso seja a que você queira utilizar, né, então, é a melhor? Não sei dizer para vocês. Para mim funciona, né, mas vai depender muito de qual é a tua utilidade. Existe também uma que é da Microsoft, que é o OneNote, que também serve para captura, né? Então, o OneNote, ele é considerado um caderno multifuncional, né? Então, ele trabalha com abas, o OneNote, e ele também hoje tem recursos de IA integrados, como o Copilot. Eu posso utilizar ele para salvar desde desenhos, né? Então, vamos supor que eu trabalho aí com uma área mais visual, quero salvar referências, ele me permite. Ele permite que você escreva, né? Então, também ele tem como se fosse o Paint, que era da Microsoft, dentro, então você consegue utilizar. Então, ele também é uma ferramenta bem completa em relação a recursos. A única questão do OneNote é que, como tudo da Microsoft, ele tem um valor de investimento, né? Então, hoje a maioria das pessoas já utilizam o pacote da Microsoft Word, Excel, então talvez valha a pena verificar. Ele tem uma opção gratuita, mas ele tem recursos mais avançados, que aí vão funcionar somente na versão premium, tá? Mas ele também é uma forma de organização. Indo um pouco mais além, né, em relação a isso, a gente tem uma outra ferramenta da Microsoft, que é o Loop. O Loop, ele é uma ferramenta que é também colaborativa, né? Ele funciona assim, mais ou menos com o conceito de objetos também, que você pode criar. Também vem integrado com o Copilot, e ele também tem vários recursos de busca para fazer essas intersecções que eu falei para vocês, que são utilizadas dentro desse conceito do segundo cérebro. Tá? Então, aqui eu tenho esse loop também, como a gente falou da Microsoft, ele vai ter um custo,
né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o valor dele aqui. Ó. Então, ele tem diversos planos da Microsoft hoje, né? Teria que ver daí aqui embaixo, ó, qual que é o que tem o recurso. Então, o Standard já tem o loop integrado, ó. O OneNote a gente já tem na versão mais básica, né? Da Microsoft, e aí vale a pena. A gente tem algumas operadoras, por exemplo, a Vivo, que tem alguns descontos em pacotes do Office, né? Então, dependendo do que você tem de recurso, vale a pena investigar. Outra ferramenta que serve para captura, Evernote. Inclusive, o slogan do Evernote é seu segundo cérebro. Por quê? Ele também é uma ferramenta que ele tem vários recursos, né? Então, ele tem recurso de IA, transcrição, PDF, ó, ele tem aqui como você criar ferramentas colaborativas, então também crio, ao invés de objetos, cadernos, né, aqui dentro, e também consigo integrar. Então, eu tenho, ó, modelos, cadernos, pesquisa, tarefa, que a gente falou que tinha no outro também, calendário, essa questão de capturar o que você encontra na web, que eu falei para vocês que o TickTick também tem, né? Então, ele também é uma ferramenta bem completa. O Evernote, ele é uma ferramenta que veio se aprimorando. Quando ele foi lançado lá atrás, ele era uma ferramenta gratuita. Hoje ele já tem um custo, né, pela utilização dele. Mas lá atrás, quando ele foi lançado, ele veio se aprimorando com os nossos recursos, inclusive, né, os nossos feedbacks, e aí você consegue, hoje, só através de assinatura. Outra ferramenta, a última, quando falamos de notas, tá? Todoist. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele também é uma ferramenta que você pode começar de graça. E ele trabalha com essa facilidade no sentido de hashtags. Ó. Então, essas hashtags são tags, são classificações dentro da ferramenta, que você depois consegue ver as integrações. Então, por exemplo, eu posso usar uma hashtag que é o meu dia, ou, como eu falei, eu posso usar uma hashtag que é a minha família, o nome da pessoa, para que isso separe depois e eu consiga ter as visões por áreas da minha vida. Tá? Então, por que aplicativos de tarefas são importantes? Porque eles são a primeira forma de você capturar e começar a organizar esses dados. Né? Então, tudo que você jogava lá no WhatsApp, você pode jogar dentro de uma ferramenta dessa. E também ter muito claro o que é cada coisa. Né? Então, o que é um projeto, o que é um objeto, o que é uma etiqueta, o que é uma área da tua vida, o que é um recurso. Né? Então, isso é o essencial que você tem que olhar para a tua vida e tem que chegar a uma conclusão. Tá? E aí, a gente tem outras ferramentas que também servem para fazer esse segundo cérebro, que daí envolve um pouco mais de conhecimento. Uma que eu falei para vocês no nosso curso, quem está fazendo o curso comigo, né, é o Capacites, que é essa daqui, ó, que na minha opinião é uma das melhores ferramentas. A gente tem aqui o que é chamado um estúdio para a mente, ou seja, uma forma onde você consegue gerenciar todas as coisas dentro dele. Uma coisa que eu gosto bastante no Capacites, ele tem integração com o WhatsApp. Então, eu posso do próprio WhatsApp já mandar coisas para ele. E ele também tem um aplicativo para o celular. E ele consegue ter essas visualizações em grafos, que é uma forma mais estruturada de você ver as relações. Uma coisa que é legal no Capacites é que você pode arrastar. Então, vamos supor esse exemplo aqui que eu coloquei, que está na tela, né, um exemplo no site deles. A gente tem, por exemplo, um livro, um evento, uma pessoa integrada, vamos supor uma pessoa da família, uma anotação, uma ideia. E aí eu consigo puxar aqui, ó, dentro do próprio visualização em grafo e ver tudo que tem conexão com aquele item. Né? Então, quem está estudando, fazendo uma monografia, uma pesquisa, você pode ir jogando tudo lá dentro, que você vai capturando de ideias, de informações, de conceitos, de citações de autores, de temas, e depois você consegue, dentro da própria visualização, aprofundar. Você vai clicar num único tema e ele abre todas as relações que você já fez dentro da ferramenta. Tá? O Capacites, então, ele consegue começar gratuito, e aí depois você consegue ir avançando, tá? Então, a gente tem recursos que mudam. Qual a melhor vantagem na versão paga? Esse cara aqui, ó, assistente de IA, que você pode conversar com essas bases que você criou e ter respostas, como a gente já está acostumado aí com a utilização, né, de assistentes conversacionais de IA. Tudo bem até aqui? Vamos ver o que estão mandando aqui para mim no nosso bate-papo.
O José Vitor falou 2 gotas de... É Lugol, José Vitor? Isso seria o quê? É um remédio? É um suplemento? É o quê? Para memória, viu, Vivi? Ó, o José aqui está trazendo uma solução para ajudar a gente a expandir o nosso cérebro biológico, além do segundo cérebro, né, José? Outras opções que a gente tem, Run Search, né? Esse daqui é uma ferramenta também que consegue integrar. A desvantagem dele é que o foco dele aí é pago, né? Então ele talvez não seja a primeira opção. Tem um outro que é bem famoso, que vocês já devem ter ouvido falar, que é o Obsidian, que é esse cara aqui. Ele é semelhante, tá, ao Capacites que eu falei para vocês. Ele tem alguns recursos que são melhores, mas na comparação que eu faço, eu ainda fico com o Capacites, tá? Por quê? Aqui você tem uma estrutura de notas, o Capacites trabalha com objetos diretamente, então ele acaba sendo, para mim, visualmente um pouco melhor nesse sentido, tá? Mas, como eu falei, vai depender muito daquilo que você quer fazer, daquilo que você tem facilidade, da qual é o seu projeto. Né? Então, ele tem bastante recurso, por exemplo, a link, as visualizações em gráficos que eu falei, ele tem plugins que você pode fazer integrações, a possibilidade dele também de integrar com outros aplicativos, inclusive com alguma IA, na versão paga você consegue, né? Então, ele tem várias e várias opções de recursos. Personalização, que é algo legal também, que é aparência e funcionamento. Eu tenho por formação aí também na área de design, então a parte visual, estética para mim também é importante, né? Não só a utilidade, tá? Então, também é uma forma de vocês conseguirem criar esse segundo cérebro. Tem aquele que eu falei um pouquinho atrás, que muita gente ama e muita gente odeia, que é o Notion, né? Que está aqui ó, na telinha para vocês. Você está em qual time? Quem ama ou quem odeia? Ou quem nunca usou, não tem opinião formada? Alguém? Alguém já usou aí o Notion? O Notion, qual que é a principal vantagem dele? Ele não é conceituado como um local de tarefas, ele não é um local de calendário, ele não é um local de e-mail, ele é um espaço de trabalho, né? Então, por que muita gente odeia o Notion? Porque ele é complexo. Mas por que ele é complexo? Porque justamente ele tem muitos recursos, né? Então, por exemplo, hoje ele tem e-mail integrado, calendário, recurso de IA, ele tem bancos de dados, né? Você consegue criar páginas, links, blogs, né? Então, ele tem muito recurso, por isso ele acaba sendo um pouco confuso para quem não tem esse hábito. E se você não organizou ainda a sua vida, ir direto para o Notion é como você querer colocar o caos em automação, e aí não funciona. Primeiro você precisa organizar esse caos para depois escolher a ferramenta. Então, o que é mais importante? Definir qual é a metodologia que você quer utilizar, para daí sim pensar em relação à ferramenta. Lembra que eu falei que eu tenho que entender qual é a área que é importante para mim, qual que é o projeto, qual que é o recurso que eu utilizo, para daí sim eu pensar em ferramenta. Então, o Notion ele tem um pacote que é gratuito, né? A gente tem ó, formulário, site, base de dados, e aí, conforme vai aumentando o pacote, vai aumentando também os benefícios, as integrações, né? Vai aumentando os recursos, os limites também, quando a gente fala de IA. Então, ele consegue ir avançando. Então, muita gente não gosta dele por isso, porque ele, por ser muito completo, acaba sendo muito confuso, tá? Então, não tentem organizar o caos. Primeiro, organizem mentalmente, primeiro defina aquilo que é relevante para você e depois você escolhe a ferramenta. Esse que eu já abri, esse que eu já abri, vamos lá. O Craft também é uma ferramenta que aqui eu traduzi ela para português, ó, mas ela originalmente é chinesa, tá? Essa ferramenta. Ela é um espaço também de trabalho, né? Então eu consigo sincronizar documentos, tarefas, calendários, quadro branco, tem várias opções, ó. Então eu consigo utilizar para todos esses recursos. Porém, o Craft só está disponível para família aí
da iOS, né? Então, só Mac, tá? Ele não está disponível para usuários do Android. Então, teria que ser algo mais específico para utilizar. Não atinge todo mundo, mas ele tem uma versão gratuita que dá para testar. Aí nós temos alguns outros, vamos lá, que talvez sejam menos conhecidos. A gente tem o Joplin, que é esse cara aqui, ó, tá? Que também é de anotações, ó, que tem a carinha dele. Também consigo trabalhar com tags e com notebooks. Também tenho aplicativos, formas de acessar ele online, né? Tenho notas multimídia. Então, ele tem várias opções de recursos também. O que, que vai mudar desse para os demais? Que ele é uma plataforma open source, ou seja, ele é uma plataforma aberta. Então, se você tem a possibilidade, né, e você quer avançar, aqui a gente tem as documentações dele e você consegue utilizar para aprofundar até os recursos. Mas ele é uma plataforma aberta, então tem mais liberdade nessa utilização. Né? Então, ó, ele é uma plataforma de código aberta, as notas são salvas também em formato aberto. E aí, ele utiliza dentro dele o Markdown, que é uma linguagem que nós já falamos em outras lives também, que o próprio ChatGPT pode criar daí as tarefas nessa linguagem para facilitar a utilização desse sistema. Tá? Aí nós temos aqui o LogSec, que é outra. Também acho que eu vou colocar aqui como o último para a gente falar, para não trazer muita opção também, né? Mas aqui eu tenho estudantes, escritores, gerentes de projeto, todos esses conseguem utilizar. Então, esse LogSec, ele tem, deixa eu ver se aqui tem a carinha dele para mostrar para vocês. Não. Mas ele também é uma ferramenta de código aberto, né? Então, comparando aí com o Joplin também, você consegue utilizar para fazer dentro do teu projeto, dentro do que funciona melhor para você, essa liberdade de utilização. Ele tem plugins que são integrados, né? Então, ele é mais ou menos como se fosse o WordPress, que é uma linguagem que você vai agregando funcionalidades através de plugins, tá? Então, esse daqui também é uma que você consegue utilizar, que é o LogSec, tá? E aí existem várias outras. O Miro, a gente consegue organizar coisas, né? A gente consegue, até no próprio Notion, existem templates que você pode criar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um template que foi criado no Notion, de segundo cérebro. Porém, ó, eu posso entrar, vamos supor aqui, ó, na visualização, né? Só que para quem não tem muito conhecimento, ele acaba virando uma confusão de informações na tela. Né? Então, por isso que eu falei que o Notion acaba não sendo o queridinho aí de quase ninguém que eu conheço para começar, tá? Então, para começar, eu sugiro você iniciar com uma ferramenta mais simples, sugiro você pensar primeiro quais são as opções do que você quer, né, gerenciar, qual é o tipo de captura que você vai fazer, para daí sim você pensar em qual recurso que você vai utilizar. Para a gente finalizar, tem esse daqui que é o Xtiles, tá? Ele é uma junção, inclusive até vou descer aqui para vocês verem que isso está no slogan deles. Cadê? Ele é uma junção de Miro, né? Cadê? Com. Já usaram o Miro, provavelmente, né? Vocês aqui? Ele tem um slogan justamente que é como se fosse uma junção de Miro com Notion. Ele é uma plataforma bem visual, como vocês estão vendo aqui nos prints. Ele trabalha com abas, então isso ajuda também na visualização, ó. Lista de compras, ideias, recursos, ao invés de trabalhar com objetos e tags, que isso depende também do que facilita mais para cada pessoa. Eu gosto do recurso de tags porque eu consigo ter várias dentro de um mesmo objeto, dentro de uma mesma área, né? Aqui tem a parte de tarefas, onde você consegue criar, inclusive, checklists, substitui todos aqueles que eu falei para vocês, Trello, Todoist, então ele tem vários recursos que substituem várias outras ferramentas, ó. Então, gerenciamento de projetos, né? Ele é uma ferramenta que não é 100% gratuita, ou seja, eu não vou ter ele 100% liberado, todos os recursos, né? Então, eu posso começar com a versão gratuita, mas conforme a minha utilização vai crescendo, eu tenho que daí migrando, mas ele é um custo também não é tão alto quanto outras ferramentas que nós vimos. Tudo bem até aqui? Ainda estão aqui comigo?
E aí, gente, o que eu pensei em fazer? Vocês sabem que chegou aí Black Friday, né? Que tá na moda. E aí eu pensei, vou ensinar as pessoas a fazerem da forma como eu estou fazendo as minhas anotações, as minhas capturas. Então, como eu tenho bastante gente aqui que é da área de estudo, né? Da área de educação, eu resolvi desenvolver um curso, mas não é um curso extenso, eu quero fazer algo que seja simples, até é por isso que o material que está aqui, que vocês estão vendo, ele está bem simples, eu não coloquei muita coisa, porque eu tive essa ideia para ser algo mais rápido e que pudesse atender algumas pessoas. Né? Então, eu coloquei 2 aulas, uma aula onde eu vou falar todo o método de criação desse segundo cérebro, como você vê dentro da tua rotina, quais são os objetos, os projetos, os recursos, como é que você vai fazer capturas que sejam inteligentes, e uma segunda aula que vai ser prática, ou seja, da primeira aula você vai trabalhar naquilo que você quer criar, e na segunda eu vou ensinar vocês a criarem. Então, eu vou ajudar vocês a escolherem dentre essas ferramentas, né, qual vai se adequar melhor à rotina de vocês, de acordo com o que eu conheço de cada uma das ferramentas, de acordo com o investimento que você queira fazer em ferramenta, né? E aí, nessa segunda aula, você vai sair com o protótipo já do teu segundo cérebro, o teu, não o meu. Né? Então, a minha ideia é ensinar na primeira aula o como e na segunda para que a gente faça, de fato, o seu, tá? E aí, o que eu coloquei? Primeiro, né, o que é o método do Code, do Para, que eu falei para vocês, como escolher a ferramenta que a gente vai passar, e por último, você vai poder acessar, caso você não possa participar ao vivo, as gravações. Então, eu dei esse nome aqui, ó, do caos à calma, para descomplicar a rotina. E aí vocês podem me perguntar, tá, Jovine, mas quanto que vai custar essa brincadeira, né? Porque tudo isso que eu estou falando para vocês tem um valor que é muito grande. E como eu falei, tem me ajudado bastante a organizar. Então, eu pensei o seguinte: tem que ser algo que seja acessível, algo que seja leve, como vocês já conhecem, né, do jeito que eu explico, e algo que seja prático. Então, a minha proposta, para quem quiser, eu coloquei um valor aqui, ó, vou compartilhar com vocês. Preparados? Quanto vocês acham que vale esse conhecimento? Comentem aqui para mim nos comentários. Vocês sabem que eu gosto de conversar aqui na live, né? Não sou daqueles que faz live e fala sozinha. O José Vitor falou que vale 500. Alguém mais? Quem dá mais? Quem dá menos? Muito bem, então assim, vocês estão vendo que isso é algo muito útil. E aí eu pensei, para o final de ano agora é um assunto ótimo para a gente trabalhar, né? Por quê? Porque a gente está sobrecarregado e a gente quer começar o ano de uma forma mais organizada, não só de metas, como de estrutura. Muita gente também está finalizando, às vezes, um objeto de estudo, uma tese, né? Alguma coisa assim. Então, a minha proposta está aqui, ó, gente. 97,97. Coloquei esse valor aí que eu achei que era um valor cabalístico, né? Então, esse valor para que a gente faça essas 2 aulas para organizar essa rotina e transformar, então, todas essas anotações que a gente acaba disperso, né? Ensinar como integrar, por exemplo, no Capacites, que é o que eu tenho utilizado, direto do WhatsApp, já vai com a minha etiqueta, já vai para o local. O gerenciador de notas que eu falei para vocês que eu uso com a extensão no Chrome. Então, esse valor aí é irrisório, na minha opinião, né? Pelo que o José mandou ali na mensagem, né, José? Estou dando de graça praticamente. Vou mandar aqui o link para vocês, tá? E aí, quem tiver interesse, me chama no meu WhatsApp. Vocês têm meu WhatsApp lá na comunidade, que aí também eu posso mandar mais informações, tá? Mas vão ser 2 aulas. A minha ideia de data é lá para dezembro, nos dias 11 e 12 de dezembro, que não é nem final, nem muito no começo. Então, dezembro é um mês que quem fez, quem não fez, tem que começar já a pensar em organizar para fazer mais para frente também. Tá? Então, essa é a minha proposta. Eu espero que eu tenha conseguido, caso você seja mais autodidata também, a ter um caminho para você seguir em relação a isso. Também o meu objetivo com essa live era trazer um pouco da minha experiência pessoal para vocês, no sentido de o que me motivou, né? Eu vejo muita gente hoje vendendo algumas coisas aí pelo simples fato de vender, mas eu vi essa necessidade de ensinar de fato, né? O que isso traz de melhoria, por isso que esse valor acaba sendo um valor aí bem, né, justo, digamos assim. Então, tem várias outras ferramentas, e eu vou daí ensinar vocês, auxiliar vocês a identificar qual que é a que funciona melhor para a rotina de vocês, tá bom? Quero agradecer de novo a participação de vocês, que sempre estão firmes aqui, lá na comunidade também.
Quero dizer também que a gente vai colocar essa live lá no YouTube, né? Então eu vou subir a gravação lá para o YouTube, para que quem não pôde participar possa visualizar, né? Possa também aprender um pouquinho. E se você acha que essa live ela pode ser útil, né, para alguém que você conhece, também manda para essa pessoa, que aí a gente também pode estender essa oferta para outras pessoas, tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Quem está no curso lá também pode olhar depois a live. E quem ainda não entrou no curso do IA Descomplicado, a gente também tem ainda mais 4 aulas e uma aula bônus que a gente vai montar um projeto integrado entre várias ferramentas, tá bom? Mas aí também me chama lá no WhatsApp que eu dou mais informações para vocês, tá bom? Um beijo, gente, e até a próxima.